Olá, amigos. Este é mais um Momento Oficina de Emoções. Essa semana eu estava lavando a frente da minha casa, ali, a garagem, e observei uma mãe com duas crianças passando pela calçada. E ali ela parou para tirar alguma coisa de dentro da sacola e dar para a criança. E a criança falou alguma coisa com a mãe. E a mãe disse: "Quando o papai chegar." E aquilo que a mãe falou, quando o papai chegar, fez com que a criança entendesse que ela precisava esperar o pai chegar para fazer alguma coisa. E eu pensei nesta frase. Quantas vezes na nossa infância escutamos essa frase? Quando o papai chegar. Algumas vezes, e certamente muitas, essa frase nos deu alegria, esperança, motivação de esperar o momento mesmo do pai chegar em casa. Às vezes era o momento do pão, não é? O pai, antigamente, que trabalhava fora, a maior parte das vezes, trazia o pão no final da tarde para casa. E nós, quando éramos pequenos, esperávamos com ansiedade, ansiedade positiva, o pão no final da tarde que o pai ia trazer. E às vezes, junto desse pão, ele trazia um pirulito, trazia uma empada. Eu me lembro que papai tinha uma vez por semana que ele trazia um pratinho cheio de empada para gente. Era uma empada para cada um. Nossa, como era gostoso aquele dia da empada! Então esperávamos quando o papai chegasse para comer aquela empada. É gostoso essa frase que nos resgata lembranças positivas da infância. Quando o papai chegar, nós resolvemos o que vamos fazer. Se você vai ou se não vai para a festa. Se você vai ou se não vai para a casa do seu colega. Quando o papai chegar, nós vamos conversar sobre isso. E aí sim, vamos resolver. A maior parte das vezes, isso nos dava segurança, nos sinalizava que a nossa mãe partilhava a nossa vida com o nosso pai. E isso era bom, mesmo que ele tivesse grande parte ausente, fisicamente falando, mas no discurso da casa, no discurso da mãe, o pai estava presente. Quando o papai chegar, nós veremos isso. Entretanto, há também aqueles momentos em que nós escutamos isso com uma certa apreensão. Por exemplo, quando fazíamos alguma arte, alguma coisa que a mãe já tinha prevenido que não era para fazer. E de repente, na nossa teimosia, fazíamos. E ali vem a frase: quando seu pai chegar, você vai ver. Quando seu pai chegar, eu vou contar tudinho para ele. Aí a figura do pai já não ia mais trazer aquela alegria, alegria do pão ou da empada, mas naquele momento era a expectativa do que ia acontecer quando a nossa mãe contasse a nossa arte, a nossa desobediência para o pai. Quando o papai chegar, essa frase nos lembrou e nos lembra muitas coisas da nossa vida. E o que é que essa frase lembra para você? Hoje, nesse momento oficina de emoções, eu sugiro que cada um de nós faça essa reflexão e veja o quanto que nós associamos a figura do pai, o quanto a nossa mãe falou bem ou mal do nosso pai, o quanto a nossa mãe nos colocou carinho, respeito, amor pelo nosso pai, ou ao contrário, o quanto a nossa mãe colocou em nós medo do nosso pai. E às vezes até mesmo a mãe que não tem um bom relacionamento com o pai passa a colocar nos filhos as suas frustrações, as suas decepções com o marido. E ali envolve os filhos também com os seus sentimentos de mágoa,
de inconformismo. Algumas vezes, não poucas vezes, infelizmente, essa mãe coloca os filhos contra o pai. Eu, como psicóloga, mais de 40 anos que eu tenho de profissão, já vi muito. E depois que a pessoa cresce, ela fica com a dificuldade de se relacionar com o pai. E na fase adulta ela descobre que o pai não era aquilo tudo de ruim, não é? Que a mãe tinha pintado. Mas o tempo passou e nós já perdemos muito. Às vezes gostaríamos de ter tido uma relação melhor com o nosso pai. Mas por conta dessa situação mal resolvida com a mãe, eles não se entendiam, nós nos afastávamos dele e até mesmo nós desprezávamos, falávamos coisas que não devia, brigava e não deixava que ele também de alguma forma nos ajudasse em alguma coisa, dizendo sempre não. Algumas vezes, até as pessoas, as crianças, né, os filhos, gostariam de estar mais próximos do pai, mas a mãe, que pintava o pai tão ruim, fazia com que a criança, o filho, a filha, não aproveitasse aquele momento gostoso que o pai poderia aproveitar, ou o pai poderia dar, oferecer, porque ali a gente iria se sentir culpado, culpada, não é? Ele trata mal a nossa mãe, então eu não quero saber dele, não é? Mas não tinha nada a ver. Ali era a relação dele com a mãe, marido e mulher, e não conosco, como pai. Hoje vamos fazer essa reflexão. Se o nosso pai estiver vivo, vamos procurá-lo, conversar com ele, abraçá-lo, agradecer e recordar os bons momentos em que ele trazia o pão, o pirulito, a empada, ou seja lá dentro da sua história, aquilo que você se lembra de bom. Se ele não tiver, se ele tiver já morrido, já numa outra dimensão, ele continua vivo, mas agora, através da comunhão dos santos, você pode falar mentalmente com ele. Até mesmo pode falar com palavras, dizendo: Pai, eu cresci, e aonde quer que o Senhor esteja, eu quero dizer que agora eu compreendo diferente as coisas. Me perdoa, porque eu podia ter lhe abraçado mais, lhe beijado mais, sentado mais no seu colo, mas eu tive vergonha. Ou certas coisas que você me fez, eu não compreendia e guardei mágoa e me distanciei de você. Então essas coisas servem para nos libertar. Libertar outra pessoa, o nosso pai também, dos nossos sentimentos negativos. Ao mesmo tempo, é importante a gratidão, o abraço, mesmo que seja invisível, mental, de dizer obrigada. Realmente tivemos bons momentos. E assim ficamos por aqui. Se você deseja saber mais sobre o nosso trabalho, fazer alguma pergunta, deixe a sua mensagem no WhatsApp da Casa de Maria, 11 95496 4095. Até a próxima, com a graça de Deus.